Você tem dúvida de como jejuar? Então fica aqui comigo até o final. Esse estudo será um manual do jejum. Depois desse vídeo, você não terá mais dúvida alguma. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus de uma forma diferente, clica aí no botão vermelho e se inscreva para não perder nada, beleza? Se você for edificado, compartilhe esse vídeo com alguém, combinado? Bom vídeo! Primeiramente, precisamos entender a razão de jejuar. E para isso, é importante ter em mente o que é o Evangelho. Você sabia que Evangelho significa boas novas? Mas muitas vezes, nós confundimos isso com as boas novas do resolve todos os problemas, ou me concede todos os meus pedidos e ainda por cima me leva para o céu. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, ok? O Evangelho é a proposta de Deus para arrumar o caos que o pecado causou na humanidade. É a reconciliação do homem com o seu Criador que foi rompida lá no Jardim do Éden. Isso significa que nós precisamos nos concentrar em nos parecer com Cristo a cada dia. Em Romanos 8, no versículo 29, diz: Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O projeto de Deus para nós é nos parecer com a imagem de Jesus. O pastor que pregou parte desse estudo diz que todo o nosso trabalho aqui na Terra está focado no que vamos nos tornar e não no que vamos ganhar. E a forma de conseguirmos ser transformados ao ponto de nos parecer com Jesus é através da presença de Deus na nossa vida. E para isso precisamos praticar as disciplinas espirituais. Através delas que é a transformação do ser e no caráter, na dependência do Espírito Santo, até que Cristo seja formado em nós. Eu quero te adiantar que não dá para alguém colocar a mão na sua cabeça e te transferir o conhecimento da palavra ou a intimidade com Deus. Mudança de caráter não acontece com imposição de mãos. Ninguém consegue resultado na vida espiritual sem disciplina. São essas disciplinas que nos levam ao crescimento espiritual. Mas lembre-se, qualquer disciplina sem propósito e sem direção é trabalho penoso, é um castigo e também é inútil. Mas você me pergunta, o que isso tem a ver com o jejum? Bom, o jejum é uma dessas disciplinas espirituais. Eu já escutei pessoas dizendo que jejum é lei apenas para o Antigo Testamento. Se você não entende o que realmente é o jejum, sim, ela pode ser apenas uma lei para você. Mas quando nós entendemos os seus benefícios e como ele nos leva ao amadurecimento espiritual, tudo muda. Bom, tendo em mente tudo isso que eu falei, você nunca mais vai fazer um jejum com propósitos egoístas, apenas para pedir coisas, certo? Saiba que Jesus não regulamentou o jejum. Não tem orientações específicas sobre isso na Bíblia. Talvez seja essa a razão de tantas dúvidas sobre esse assunto. Essa disciplina era algo muito natural na vida das pessoas da época de Jesus. Mas Jesus fala de como não praticar as disciplinas espirituais. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, Jesus fala sobre não dar esmolas só para ser visto pelos outros. No versículo 5, ele diz para não orar para ser visto pelos outros. Já no versículo 16 do mesmo capítulo, diz para não jejuar para ser visto. Então, eu quero aproveitar o gancho aqui e te dizer o que não é jejum. Primeiro, jejum não é autonegação do corpo. Não há valor no jejum como meio para autoflagelar o corpo na luta contra as inclinações da carne. Muitas pessoas pecam e, por descargo de consciência, fazem jejum para acertar as contas com Deus. Isso está errado. Número 2. O jejum não é meritório. Não pode ser praticado esperando receber favor de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus vem pela graça e não por méritos pessoais. O jejum não é um método para forçar Deus a responder às suas orações. E isso serve para o voto também, tá bom? Número 3. O jejum não é exibicionismo espiritual. Os fariseus exerciam a prática do jejum para ostentação diante dos homens. Jesus os condenou por isso e instruiu seus discípulos a jejuarem de forma discreta. E número 4. Não é um regime de emagrecimento físico com eficácia espiritual. Ainda que o jejum implique em abstenção de alimento, não deve ser praticado para o benefício de emagrecimento do corpo físico. Para essa finalidade, o mais indicado é uma dieta balanceada, de preferência com orientação médica.
Agora, se você quer saber o que é o jejum, aqui no canal tem um estudo completo sobre esse tema. Além de tudo isso que eu disse, eu quero falar um pouco sobre o jejum que o homem faz e que Deus não recebe, baseado em Isaías 58, do versículo 1 ao 5. No verso 4, na parte B, diz: jejuando assim, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Primeiro, o jejum e o pecado. No verso 1, nós vemos que o povo jejuava e andava em pecado. Número 2, o jejum e a religiosidade. No verso 2, nós vemos que o povo jejuava por mera religiosidade. Número 3, o jejum e a motivação e expectativas contrárias a Deus. No verso 3, o povo jejuava pelos próprios interesses. Isso Deus também não recebe. 4, o jejum mais contendas, rixas e violência. No versículo 4, na parte A, o povo jejuava e continuava com as brigas com o próximo. E número 5, o jejum e a hipocrisia. No verso 5, o povo jejuava apenas de aparência externa, sem o coração arrependido, e isso também não chega até o coração de Deus. E talvez você me pergunte, qual é a razão de se abster de alimento para nos aproximar de Deus e crescer espiritualmente? Vamos lá. Quando nós estamos com fome, todos os desejos da alma e do corpo se concentram apenas em comer. Todo o resto parece que perde importância, pois a prioridade é comer. Obviamente, porque a alimentação é uma necessidade primária do ser humano. Durante o jejum, você nega esse desejo e diz não à sua alma. E como ela não tem outro desejo maior, a alma sossega. E nesse momento, tudo que era vontade da carne fica mais claro, e você consegue discernir melhor a voz de Deus, que é ministrada pelo Espírito Santo. O jejum não é um esforço de troca por alguma graça. O propósito dessa disciplina é você sair do primeiro plano e deixar Deus assumir o protagonismo, deixando de lado algo realmente importante, algo que é vital, o alimento. Mais de Deus e menos de mim, o que resulta em orações menos egoístas e mais focadas em Deus e no que realmente importa. E eu vou te dizer aqui alguns propósitos do jejum, mas antes disso, deixa o seu like aí se você estiver gostando, hein? Um deles é buscar mais a Deus. Se concentrar naquilo que é mais importante do que a comida. Priorizar o Senhor e conhecê-lo melhor. Também é quebrantamento e arrependimento. É o momento que você pode orar por pessoas. Deixar Deus trabalhar em alguma área da sua vida. Estar sensível para ouvir a voz de Deus. E tudo isso, como eu disse anteriormente, é para que a gente possa se parecer mais com Cristo. De forma prática, vamos lá. Anota aí como jejuar. E eu também quero lembrar que isso são apenas sugestões. Se nem Jesus regulamentou o jejum, quem sou eu para fazer isso? Primeiro, você pode começar o jejum orando, pedindo a Deus a orientação para esse tempo. Lembre-se, jejum sem orientação e propósito será apenas castigo, não faz sentido nenhum. Segundo, você pode também estabelecer a duração do jejum. Se você não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno. Tire apenas uma refeição do seu dia para não causar problemas de saúde. Número 3. Decida o que você não vai comer ou qual refeição você vai tirar. 4. Organize o seu horário. Pense em quanto tempo você vai se dedicar à oração, como vai equilibrar os seus compromissos familiares e profissionais durante esse tempo. Seja organizado. Lembre-se, jejum sem oração e meditação na palavra também não faz sentido. 5. Faça algumas refeições leves antes, para preparar o seu corpo. Comer muito antes do jejum pode causar um grande choque no seu sistema. Evite também muito açúcar e cafeína. E número 6, decida o objetivo do seu jejum. Por quais motivos você vai jejuar? Para mostrar arrependimento, por alguma libertação, para ter mais relacionamento com Deus? Ainda eu quero te dar algumas sugestões do que você pode fazer durante o jejum. Primeiro, beba água com frequência. Não faça um jejum muito longo sem água, ele não é alimento e é essencial para a sua saúde. Evite situações em que há muita tentação para comer. Se você se sentir tonto ao fazer movimentos, mexa-se mais devagar. Aproveite o tempo da refeição para orar e ler a Bíblia. Pense e medite nas coisas de Deus. Ore pelos motivos que você decidiu para esse jejum. Passe algum tempo em silêncio com Deus. Obedeça às orientações de Deus. Se você sentir de Deus que deve parar, então pare. Não continue só para cumprir uma meta. Isso seria apenas religiosidade.
E algo que é muito importante também, como terminar o jejum? É só sentar e comer? Calma, antes disso, ore e agradeça a Deus por Ele ter te ajudado durante o jejum e por qualquer mudança que tenha percebido em você ou alguma resposta que Deus tenha te dado. Faça refeições leves. Quebrar o jejum com uma refeição pesada pode ser mal para a sua saúde. E por último, pratique o que você aprendeu durante o tempo de jejum e oração. Eu espero que essa disciplina espiritual comece a fazer parte da sua vida. Se você tem dificuldade para tirar um tempo de oração, eu quero indicar um curso que está no primeiro link da descrição desse vídeo. Ele mudará o seu relacionamento com Deus. Se você perceber que tem surtido efeitos, vem aqui e conta seu testemunho. Eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima!